A paz do Senhor, professores. Aqui quem nos fala é o professor Pedro Júnior. Estamos com mais um estudo para o professor jovem. Nosso principal objetivo é fornecer subsídio teológico, doutrinário, bíblico, pedagógico, para que você enriqueça cada vez mais as suas aulas. Pois bem, na ocasião, estaremos estudando a lição número 5, que tem por título Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Nós estamos no nosso quarto profeta menor, Oséias, Joel, Amós e agora Obadias. Texto do dia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Está em Obadias, seu capítulo 1, né? Só tem um capítulo, versículo 15. Síntese da lição. O livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantamos nesta vida. Então tem uma lei chamada de lei da semeadura. O que é? Nada mais, nada menos do que tudo que o homem plantar, isso também ceifará ou colherá. Onde nós podemos ver isso? Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Glória a Jesus. Então, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Gálatas, já advertia que Deus não se deixa enganar. Essa lei da semeadura é verdadeira e se aplica também para os dias atuais. Nós temos 3 objetivos com essa lição, professor. Primeiro, apresentar o livro de Obadias e a sua mensagem. Esclarecer os motivos que levaram Obadias a profetizar um grande juízo sobre Edom. E explicar, a partir do exemplo de Edom, como o orgulho e o ódio são prejudiciais à vida cristã. Então você pode iniciar sua aula trazendo para os alunos a informação que o livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, contendo apenas 23 versículos. Obadias, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, depois versículo 15 e 17, é o texto bíblico base para essa lição. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações o embaixador, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião, glória a Deus, em Jerusalém, haverá livramento, e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Uma pequena correção: o livro do profeta Obadias é composto por 21 versículos. 21 versículos, e não 23, como eu tinha dito anteriormente. Introdução. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. São apenas 21 versículos dentro de um único capítulo. Diferente de Amós e os outros profetas estudados até agora, ele se concentrou a sua mensagem a uma nação estrangeira. Qual nação? Edom. Os edomitas, que são descendentes de Esaú, enquanto a nação de Israel, os israelitas descendem de Jacó, os edomitas descendem de Esaú. Os edomitas trataram Israel com crueldade e por isso foram avisados que receberiam uma retribuição divina pelo tratamento detestável ao povo de Deus. É importante nós frisarmos
que esse cenário o tom, melhor dizendo, esse tom da carta, né, do livro de Obadias, tão de vingança, tão de repreensão do Senhor, tão triste, de certo modo, precisa ser compreendido por nós, e nós precisamos deixar isso claro para os nossos alunos, que trata-se de uma vingança mesmo, da parte de Deus, que não pode vir da nossa parte, nós veremos isso posteriormente, mas que vem da parte de Deus contra Edom, por tudo que Edom já tinha feito à nação de Israel. Então, por isso que o livro de Obadias tem essa entonação de juízo contra outra nação. Então, o capítulo 1 da revista, que tem por título Obadias, se desmembra em 3 subtópicos, cujos títulos são O Servo do Senhor, Sua Época e Sua Mensagem. Então, no subtópico 1, O Servo do Senhor, é importante nós frisarmos como aponta a lição, que Obadias é um nome comum entre árabes e judeus, cujo significado é servo do Senhor. É um composto de Obed, significa servo, e Ian, uma forma abreviada do tetragrama referente ao nome de Deus, que nós temos uma transliteração e uma tradução que o nome ficou Jeová. Porém, a pronúncia exata não se sabe. O que acontece? O tetragrama é composto por 4 letras, e por isso o nome tetragrama, que representa o nome de Deus. As letras são já de trás para frente, né? Porque o hebraico ele deve ser lido da direita para a esquerda. Yud é a primeira letra, que é representada pelo nosso Y. Rei, que é representado pelo nosso H. Depois Vav, que é representada pelo nosso W, que também poderia ser Z. E, novamente, o Rei, que é o nosso H. Ficando esse tetragrama que nós temos aí na revista. Você, professor, pode explicar isso aos seus alunos. Não sabemos exatamente a pronúncia. O que temos são essas letras, essas consoantes do alfabeto hebraico. Por isso, não dá para dizer como é a pronúncia pela ausência de vogais. Então, como o texto massorético, muito tempo depois da escrita original hebraica, é que se começa a pensar e tentar trazer para esse tetragrama uma possibilidade de tradução ou de entonação, digamos assim, da palavra como seria. Então, uma palavra atualmente aceita é Jeová, mas não significa que é a original, de fato. O que importa saber é que quem é Deus, qual é o seu nome, o que nós precisamos dizer sobre qual é o nome de Deus. Moisés fez essa pergunta. Deus, o que eu vou dizer no Egito? O que é que eu vou dizer ao teu povo e aos egípcios sobre quem me enviou até eles? E Deus disse, diga ao povo que o eu sou me enviou a vós. Glória a Jesus. Então Deus é. Deus é tudo que precisar. Deus pode ser qualquer coisa que a igreja, que nós estejamos precisando que ele seja. Glória a Jesus. Outra tradução para o texto é serei o que serei. Glória a Jesus. Porque ele pode ser qualquer coisa. Ele é tudo. Glória a Deus. O livro não fornece informações pessoais sobre o autor. Por isso, nada sabemos sobre sua família, cidade ou profissão. Então, lá no quadrinho, no seu painel sobre os profetas menores, você vai deixar essa lacuna. Diz, não tem informação, ou faz um simples traço e preenche o resto do painel com as informações que nós temos apenas na Bíblia. Ele simplesmente chega no seu texto e diz, visão de Obadias. No versículo 1 nós vemos isso. Então é provável que o profeta estivesse em Jerusalém, porque durante o seu escrito é possível perceber uma narrativa de alguém que testemunhou de maneira ocular uma suposta invasão na cidade de Jerusalém. Então, por isso, é levantado algumas hipóteses sobre o período que o texto de Obadias foi escrito. Mas não temos nada certo. Então, ele era um homem piedoso que seguia a ortodoxia judaica e acreditava na justiça divina. Isso daqui é entendido pelo seu nome, porque o nome fala muito, sobretudo nessa cultura. Então, servo do Senhor quer dizer minimamente que os seus pais já criam em Deus e seguiam. E a sua profecia tem uma entonação de condenação, de castigo, de juízo
Deus em relação a Edom. E esse castigo é ratificado em outros profetas também. Jeremias falou disso, Ezequias falou disso, o próprio Amós falou disso. Jeremias 49, Ezequias 25. Então, outros profetas falaram também sobre esse juízo de Deus em relação a Edom. Sobre a época da escrita, como eu falei, aí a gente já entra no subtópico 2, é importante entendermos que o texto apenas apresenta indícios de um momento histórico possível em que os edomitas regozijaram-se com a invasão de Jerusalém e até mesmo lucraram com sua destruição, tomando parte nos seus despojos. Obadias, versículo 14 e 15, é possível ver isso. Então, nós temos duas possíveis datas para remeter à escrita de Obadias. Primeiro, 848 a 841 a.C. E segundo, 586 a.C. A primeira data citada, 848 a 841, refere-se ao reinado de Jeorão. Então, nesse período, os filisteus e árabes invadiram Judá e cometeram diversos saques. Nós podemos ler em sala, 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 16 e 17, seguir um pouco nessa história, para que os nossos alunos tenham essa compreensão. Os edomitas se aproveitaram do momento para tratar os judeus de uma forma hostil e ríspida. 2 Reis, capítulo 8, segundo livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 20 a 22. E a segunda data, 586 a.C., se refere à invasão da Babilônia a Jerusalém por Nabucodonosor. Então, os edomitas ficaram satisfeitos com a destruição da cidade santa. Nós podemos ver isso em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 21. E aproveitaram a ocasião para promover a vingança contra Judá. Ezequias 25, 12. Os israelitas exilados na Babilônia lembravam-se do tratamento desprezível dos edomitas. É possível nós conferirmos isso, e aqui eu quero ler Salmo 137, versículo 7. Você pode trazer também esse salmo, porque às vezes nós lemos ele, mas ele está fora do contexto, não entendemos muito bem. Então, Salmo 137, verso 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasaia, até aos seus alicerces. Então, era uma vibração dos edomitas para que Jerusalém fosse destruída. Então, esse salmo aqui faz alusão aos israelitas no cativeiro babilônico, lembrando com saudade da pátria. E na poesia, eles citam os edomitas como aqueles que queriam ver o mal de Jerusalém. Glória a Jesus. Nós vamos tratando de partes históricas paulatinamente, porque a lição faz isso. Então, daqui a pouco a gente vai ver a origem dos edomitas. Então, você pode seguir esse curso da história, não dizer logo tudo ao aluno no início da lição, mas ir paulatinamente como a lição sugere, certo? Para fechar o tópico 1, nós temos sua mensagem. Então, o assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom por causa de sua hostilidade contra os judeus. Pronto, esta é a causa. A mensagem do profeta nos reporta a promessa que Deus fez a Abraão. Gênesis capítulo 2, versículo 3, nós temos: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí, professor, nós precisamos ter cuidado com isso. Os nossos alunos, no afã desta palavra, podem dizer, então Deus vai pegar agora o meu inimigo, e Deus vai fazer isso, e eu quero que Deus faça isso, e eu vou fazer isso. É preciso, com muito cuidado, nós ensinarmos que a vingança, a recompensa por um ato ruim feito contra nós, não pode partir de nós mesmos, mas é de Deus. Olha o texto. Amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Quem está dizendo que vai amaldiçoar? Deus. Então, se Deus fez, fez. Mas não nós amaldiçoa Deus. Deus pegue ele, Deus pegue ela. Não. Okay? Então, é importante nós deixarmos isso frisado para os nossos alunos. E agora, mais um spoiler da história dos edomitas. Eram parentes dos judeus. E aí nós vamos pela história e vamos levar os nossos alunos também. Os edomitas descendiam de quem? Esaú. Os judeus descendiam de quem? Jacó. O início do conflito começou entre dois irmãos que disputaram o quê? Primeiro, quem saía primeiro do ventre da sua mãe, né? Quem nascia primeiro. Jacó já nasceu agarrado no pé de Esaú.
E posteriormente, quem vai ser o primogênito? Quem vai ganhar a bênção da primogenitura? Tem aquela inimizade, você pode retomar essas questões históricas rapidamente. Então Deus ordenou que os israelitas, apesar de tudo isso, que o povo se separa, não tem união entre Israel e Edom, mas Deus já preconiza na sua lei que os edomitas fossem tratados dignamente pelos israelitas. E aí eu faço questão de também, Deuteronômio 2, versículo 5, é muito importante nós lermos esse texto, Deuteronômio 2, versículo 5. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tem dado a montanha de Seir por herança. Olha, não vá para a montanha de Seir. Eu não vou dar a vocês. Eu já dei a Esaú. Pronto. A porção de vocês eu vou entregar. Eu já tenho reservado para você, mas não toque no deles. Então Deus, logicamente, não quer que o povo tenha essa rivalidade, essa rixa. São irmãos, vieram do mesmo ventre. Glória a Jesus. Mas os edomitas insistiram em alimentar esse ódio no coração dos judeus. Então eles cultivavam o ódio velado pelos israelitas. E em diversos momentos históricos deixaram esse sentimento sujo aflorar. E agora mais uma pincelada na história. O versículo 21 de Obadias pode ser dividido da seguinte forma. Ou melhor, os 21 versículos do livro de Obadias podem ser divididos da seguinte forma. Destruição de Edom, do versículo 1 ao 9. Razões para a destruição, do versículo 10 ao 14. E o veredito divino, do versículo 15 ao 16. E a restauração futura do povo de Deus, do versículo 17 ao 21. Então, aos poucos, você vai contando um pouco da história, o que aconteceu. Daqui a pouco nós veremos mais. Paz do Senhor, professores! Estamos aqui para mais uma semana de subsídio pedagógico para dinamizar a sua aula. Nós estamos aqui com a nossa lição 5, que tem por título Obadias, o cuidado para com a retribuição divina, conforme nosso professor já apresentou para vocês. Então é muito importante que o professor sempre esteja em contato com seus alunos durante a semana, trazendo ali aquele toque para fazer a leitura durante a semana do livro profético, fazer alguma anotação, alguma dúvida. E se você está seguindo a dica, mais uma vez eu relembro a dica do seminário ou a dica da confecção do cartaz. Mande foto para nós, registre esse momento e sempre peça que os alunos tragam a atividade no domingo, que será a EBD, tá certo? É importante também mostrar aos alunos toda essa sequência didática para o povo de Israel, né? De Deus para o povo de Israel, essa sequência didática que nós estamos seguindo ao longo do trimestre, tá certo? E hoje nós temos uma dica de dinâmica, sugestão, a partir do próprio conteúdo para vocês aplicarem em sala. É muito simples, muito interessante essa dinâmica em sala de aula. E que recurso é esse? Bom, o professor vai trabalhar em cima do conteúdo, conforme nosso professor já apresentou. O profeta Obadias, ele profetizou para duas nações, Edom e Israel, certo? Nações que são parentes, tem um grau de parentesco aí, certo? E o professor, para dinamizar a sua aula, a partir do momento em que ele vai ministrando, tá? Isso vai acontecer de forma bem natural. O professor vai dividir a turma em duas partes. Uma parte da turma vai ser Edom e outra parte da turma vai ser Israel. E o professor segue ministrando a aula normalmente, tá certo? Mas antes ele vai deixar um recadinho para os alunos. Este grupo, ele vai ficar responsável por anotar detalhes, algumas impressões, objetivos da profecia do profeta Obadias para aquelas nações. E vai anotando ao longo da aula, de forma natural. O professor segue ministrando a aula. Ao final da aula, cuidado para não esquecer de deixar um tempinho para essa finalização, tá certo?
Ao final da aula, o professor vai pedir que as duas turmas, os dois grupos, tá? Edom e Israel, apresentem os detalhes. Então, ao final, qual vai ser o produto dessa dinâmica? O professor vai ter ministrado a aula, vai ter trazido ali os pontos fundamentais da profecia de Obadias, objetivos, perspectivas, tá certo? E os alunos irão apresentar os objetivos, as visões, a profecia para Edom, e o outro grupo vai apresentar para Israel, certo? Lembrando que, qual é a ideia? Trazer uma retrospectiva para toda a turma, porque eles já irão ter aprendido esse assunto, e será uma forma de resumo. E esse resumo que as turmas vão trazer, esse resumo é muito importante porque ele vai sintetizar as ideias do professor, tá certo? Então, é muito importante que o professor tenha esse resgate final de todo o conteúdo ministrado, porque vai facilitar, assim, a internalização do conteúdo para os alunos da EBD, tá certo? Se você gostou dessa dica, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e não deixe de registrar os melhores momentos da sua turma. Faça uma selfie, tire uma foto da turma, registre aqui nos nossos comentários se você está gostando das dicas e sugestões. E que Deus abençoe a sua aula no domingo e até a próxima semana. Então, ponto 2. O julgamento divino. O orgulho. Edom era a nação vizinha a sudeste de Israel, ao sul de Moabe e do Mamor. Eles eram descendentes de Esaú, apesar de serem parentes de Israel, comportaram-se como inimigos. Um mensageiro foi enviado para noticiar a destruição de Edom. O que é que diz? Levantai-vos e levantemos nós contra ela para a guerra. Versículo 1 de Obadias. Embora fossem pequenos em relação aos outros povos, é o que o versículo 2 fala, eram poderosos por causa da sua posição geográfica. A soberba do coração levou-os a pensar que eram invencíveis. Por quê? O texto diz que eles habitavam nas fendas da rocha. Isso faz alusão à sua moradia ser nas montanhas, região de cadeias montanhosas que protegiam a nação. Então era difícil conquistar a cidade de Edom por causa disso. Montanhas, era uma cidade difícil de trafegar. Mas essa topografia do local fornecia-lhes uma proteção natural que acabou subindo para a mente dos edomitas a ponto de acharem que eram invencíveis. Não, aqui ninguém vai nos atingir. É por isso que Obadias vai dizer isso. Sobre eles estarem muito confortáveis e altivos por causa que moravam nas fendas das montanhas. A altitude de 1.200 a 1.700 metros tornava a região de fácil defesa. Por isso perguntavam, quem me derribará em terra? Versículo 3 de Obadias. Sentiam-se inalcançáveis como uma águia que sobe às alturas para guardar os seus filhotes em ninhos seguros. Versículo 4. Então eles alimentaram esse orgulho, essa falsa sensação de segurança. Mas Deus não tolera o orgulho. Edom aprendeu a lição de que não existe lugar inacessível para Deus. Tudo está ao alcance de suas mãos e de seu poder. Você pode morar onde for, Edom. Edomitas, vocês podem ter a maior segurança. Se eu quiser permitir uma invasão, se eu quiser destruir essa cidade, não há quem peça. Foi o que Deus disse através de Obadias. E aí, deixa uma mensagem muito interessante para nós. Primeiro, não confiar em nós mesmos. Ninguém me tira daqui não. Eu sei, eu tenho formação, eu consigo, eu posso. Não há outra pessoa que possa me substituir. E eu faço isso, e eu faço aquilo, onde eu estou, a minha posição, eu. E às vezes nós esquecemos que Deus é que está governando. Glória a Deus. Deus é que tem o controle e o domínio de tudo. Então não há um lugar tão seguro que Deus não possa entrar. Glória a Jesus. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia sempre nela. Glória a Jesus. Que nós possamos ser dependentes de Deus. Dependência de Deus é uma excelente lição extraída dessa parte. Então vem o juízo divino, sobre tópico 2 do tópico 2. Os edomitas estavam acostumados a roubar outros povos em momentos de tragédias nacionais. Porém, de acordo com Obadias, eles experimentariam o mesmo veneno
pois ladrões e roubadores viriam de noite para saquear as suas cidades. Versículo 5 de Obadias, nós vemos isso. Então o profeta declara ainda que até os vindimadores, ou seja, os colhedores de uvas, deixavam alguns cachos pelo caminho. Todavia, em Edom não sobraria nada. O texto faz alusão também aos bens de Esaú. E aí falar de bens de Esaú quer dizer dos bens que Edom tinha, porque Edom é descendência de Esaú. Okay? Então, que bens são esses? Refere-se às minas de ferro e cobre que pertenciam ao território dos Edomitas. Da mesma forma que Edom traiu Judá, seus aliados o trairiam, versículo 7. Então, Edom era aquele que, quando via uma nação quebrada, caída, invadida, saqueada, terminava de saquear. Era uma nação que aplaudia quando os inimigos se aproximavam de Jerusalém. Mas Deus está dizendo que agora com eles iria acontecer a mesma coisa. Outra vez digo, não é para nós tomarmos essa história e queremos de nós mesmos aplicarmos isso na vida de alguém. Ou nós fazer justiça e pedir a Deus, Deus, faz isso com ela e com ele. Não. Perdoe, suporte, tolere. Esse foi o conselho de Deus para Israel. Lembra do texto que lemos em Deuteronômio? Deixa os edomitas de lado, viu? Quero que vocês confusão com eles, não. O que é deles, o que é de vocês, é de vocês. Porque vingança vem do Senhor. Se ele quiser fazer alguma coisa, é com ele, mas não. A maldade. A principal razão para a ira divina derramada sobre Edom era o quê? Violência praticada contra seu irmão Jacó. Jacó é usado como sinônimo para a nação de Israel. E aqui o termo Israel, é preciso nós deixarmos claro isso, não significa o reino do norte, cuja capital é Samaria. Israel, cuja capital é Samaria do norte. E Judá não é Israel. Não, Israel aqui é uma palavra genérica, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. E nós estamos falando do reino do sul, Jerusalém, mas o texto de Obadias, trazendo Israel, se refere a todo o povo. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. O texto sugere que o juízo de Deus não estava sendo aplicado por causa de um único ato, mas por causa de um acúmulo de comportamentos hostis para com Israel. A gota d'água foi a aliança de Edom com os povos inimigos que assolaram Jerusalém. Já pensou? O próprio irmão fez aliança com o inimigo para destruir Jerusalém. Obadias declarou, tu mesmo era um deles, no seu versículo 1. Eles olharam com prazer para a destruição de Jerusalém e se alegraram na má sorte dos seus irmãos, versículo 12, nós vemos. Festejaram a derrota de Israel. Agiram com grande crueldade. Não tinham compaixão. Então, não ser misericordioso, não ter compaixão. Nesse texto é possível entender que Deus não se agrada. Nós não podemos viver uma vida intitulados como cristãos e odiarmos o outro. Queremos ver a derrota do outro, o fracasso do outro. Um ranço, sabe? Uma azia com a vitória do outro. Misericórdia. Nós precisamos deixar isso claro para a nossa luta. Cadê o caráter cristão? O amor? Que o apóstolo Paulo vai explicar que, ainda que nós tenhamos todos os dons, se não tivermos amor, de nada vale. Jesus compacta os mandamentos e diz, ei, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti. Então, sem esse amor, glória a Jesus. Vamos lá. Ponto 3 e último. A retribuição divina. Palavrinha, o dia do Senhor, com frase, o dia do Senhor. O profeta anunciou que o dia do Senhor virá sobre todas as nações. Esse dia será contrastante para Edom e Israel. Enquanto um será humilhado, Edom, o outro será restaurado e exaltado. O dia do Senhor aponta para um momento específico da história em que Deus se levantará para fazer valer a sua justiça. O juiz de Deus aplicará em Edom o castigo imposto a Israel. Assim se fará contigo. Versículo 15 de Obadias. Logo eles serão como se nunca tivessem sido. Versículo 16. Todavia em Sião, ou seja, Jerusalém, Israel, haverá livramento. Enquanto Edom experimentará a taça da ira divina, Judá receberá livramento. Então, neste cenário, aquele que estava humilhando Israel seria agora humilhado. Israel, que estava sendo humilhado, seria exaltado por Deus agora. Retribuição divina. Os juízos divinos
subtópico 2 do tópico 3. Os juízes divinos são sempre fundamentados em motivos convincentes. Deus não comete injustiças. A doutrina da retribuição divina é bíblica. Êxodo 21, Deuteronômio 19. Nós vimos o texto de Gálatas. Deus fez aos edomitas o mesmo que eles fizeram a Judá. Edom e Israel eram parentes. No entanto, os edomitas sempre trataram Israel com desprezo. Na época de Moisés, e aí mais um spoiler histórico, na época de Moisés, o direito de passagem dos israelitas pelo território edomita, Israel estava precisando passar pelo território edomita. Simplesmente foi negado. Não, deixe nós passarmos pelo seu território. Edomitas, nos deixem passar. Não. Números 20. A Bíblia apresenta 4 momentos em que os edomitas pilharam Israel. No reinado de Jorão, 2 Crônicas, capítulo 21, e aí você pode escolher algumas partes desses textos para ler em sala. No reinado de Amazias, 2 Crônicas 25. No reinado de Acai, 2 Crônicas 28. E no reinado de Zedequias, 2 Crônicas 36. Já pertinho do exílio babilônico. Este ciclo de maldade não poderia ficar impune. Deus escreveu uma lei no universo que não pode ser esquecida. A lei da semeadura, como está escrito em Gálatas 6, versículo 7, como nós já vimos. Então, o cristão não pode semear na carne, viver pela carne, mas deve semear no Espírito, vivendo de acordo com a vontade do Espírito. Então, os edomitas odiavam seu irmão. Os israelitas não podiam agir dessa maneira. Deus não queria que eles agissem dessa maneira. Então, não foi um levantar de Edom contra Israel perdido na história, não. Foi vários. Vários levantes de Edom contra Israel. Várias alianças feitas com Edom e outras nações para derrubar Israel, sendo irmãos. Então, isso ira a Deus. E Deus decide agir. Então, esse dia do Senhor faz alusão ao arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo? Não. Nós vemos na lição que foi cumprida essa profecia na história. O rebaixamento de Edom. Muita atenção agora. Obadias nos ensina que Deus cumpre suas promessas. Suas profecias se cumpriram historicamente. Os edomitas foram como se nunca tivessem sido, como Deus falou no versículo 16 de Obadias. No século 6 a.C., eles foram derrotados e expulsos de suas terras. Como consequência, fixaram-se próximo ao Mar Vermelho. Primeira coisa. Depois, 312 a.C., foram novamente destruídos pelos nabateus. Outro fato histórico. Depois de espalhados, sobreviveram através dos casamentos mistos com outros povos da região. E agora atenção que tem um equívoco na lição. No Novo Testamento, os edomitas ficaram conhecidos como idumeus. Herodes, o rei dos judeus, que tentou matar as crianças por um medo de perder o seu reinado, Herodes, ele era idumeu, dessa linhagem de Edom. Porém, em 70, e a lição diz antes de Cristo, mas não, depois de Cristo, que foi a queda de Jerusalém, propriamente dita, em 70, depois de Cristo, diga isso a seus alunos, porque às vezes a gente pode ler, não se dá conta e fica na história lá antes de Cristo. Não, 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém, onde acabou a cidade, o general romano Tito destruiu tanto os israelitas quanto os idumeus, que é essa descendência de Edom. Enquanto os israelitas dispersaram e depois de quase 2000 anos reviveram como uma nação, os idumeus desapareceram na história para sempre. Então a profecia de Obadias se cumpriu. Glória a Jesus. A vingança só pode vir da parte do Senhor. Não é o nosso desejo. Não pode ser o nosso desejo. Não pode ser a nossa oração por vingança. Não. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Cristo disse isso. Então a gente precisa deixar isso muito claro para os nossos alunos. E mais uma informação para fechar. Esse fato de Israel, depois de quase 2000 anos, se ergueu outra vez. E aí o Brasil está dentro dessa história. O Oswaldo Aranha, brasileiro, teve um papel relevante na criação do Estado de Israel. Glória a Jesus.
1947, houve uma reunião da ONU pela partilha da Palestina para Israel, e lá, nessa decisão, aconteceu a criação do Estado propriamente dito de Israel. Então, o chanceler do Brasil, Aranha, teve a participação na votação para que Israel fosse uma nação independente. Glória a Jesus. Não é história da carochinha, é história de verdade. Deus está com a nação de Israel. E nós vemos isso historicamente. Então, 1947, 1948 foi um marco na história de Israel, quando ela se reergue e consegue o seu território e a força de uma nação independente para a glória de Deus. Então, professor, você pode fazer uma conclusão sumária. O que é isso? É resgatar os pontos principais tratados na lição e fazer o fechamento final. Não esqueça de fazer a avaliação da aprendizagem com seus alunos. Pergunte, você pode colocar no papel uma pergunta, entregá-los. É importante, esse feedback é importante, tanto para você, como está no ensino. Meus alunos estão aprendendo, não estão aprendendo, como também para os alunos, para eles verem onde estão acertando, onde estão errando. Não esqueça de fazer isso. Lembre do nosso painel sobre os profetas menores, com todas as informações sobre eles. Tire sua foto, procure a irmã Silemar, o WhatsApp dela, envie no grupo, mande no privado, mas compartilhe conosco para que a sua imagem da sua congregação, da sua classe, saia no próximo estudo para professores de jovens. Que Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir, que tenha uma aula proveitosa, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Até sábado que vem.